Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bora para a nossa aula. Pegue sua apostila, seu material de estudo e vamos iniciar. Colégio Quiteto, Itacoaxituba, unidade 4, capítulo 1 e 2. Falamos sobre répteis e aves. Turma sétimo ano, data dia 7/12 e hoje será a explicação do capítulo. Bom, sétimo ano, hoje nós vamos começar a unidade 4, ok? Nós vamos ver pontos principais que diferenciam cada grupo de vertebrados, beleza? Então, vamos lá. É importante a gente saber essas principais características para a gente não confundir, não colocar um jacaré, por exemplo, quando a gente vai estudar os répteis, colocar no grupo dos sapos, né? Colocar uma cobra no grupo dos sapos. Sapos são anfíbios, são grupos diferentes. E quais são essas diferenças? A gente vai conhecer, principalmente através da sua pele e respiração. A respiração desses animais são extremamente pulmonares. Então, a partir dos répteis em diante vai apresentar respiração somente pulmonar, ok? Onde apresenta maior quantidade de alvéolos, a gente vai abrir o capítulo e vamos ver mais a fundo. Aqui eu estou mostrando os capítulos de forma geral e depois nós vamos aprofundando mais um pouco, ok? Forma de reprodução e excreção dos répteis. Os répteis apresentam uma cloaca, onde elimina tanto ovos quanto seus excrementos. A sua reprodução, a sua temperatura vai muito de acordo com a temperatura do ambiente. Esses animais produzem ovos e, dependendo da temperatura do ambiente, vai alterar no sexo daquele animal. Se vai ser sexo feminino ou sexo masculino também. Há variedades de répteis, então temos vários tipos de répteis. Temos os quelônios, que é jabutis, tartarugas marinhas, né? Os cágados se encontram nesse grupo. Temos os escamados. O que são escamados, gente? Onde apresentam corpo, né? Formado por escamas ali. Então, por exemplo, temos a cobra, cascavel. Temos os crocodilianos. Então, todos os grupos de crocodilo, jacaré, todas as espécies estão neste grupo. Por quê? Lembra, não se esqueça, a gente agrupa semelhantes, ok? Características semelhantes. Então, os quelônios apresentam uma caixa, que é o seu corpo. Eu não posso colocar este animal na parte dos crocodilianos. Crocodilianos apresentam seres que vivem em ambiente tanto aquático como terrestre, ok? São excelentes nadadores e aonde o seu corpo é totalmente escamado, ok? A sua boca é diferente, né? Então, não posso colocá-lo no mesmo grupo, tá? Temos as aves também. O grupo de aves, confesso que é um grupo que me causa um pouco de receio. A gente já conversou em sala sobre isso, né? Tem um certo pavor em aves, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Principais características das aves em questão das suas penas, anatomia. Os ossos desses animais apresentam espaços maiores, são ossos pneumáticos, aonde precisam entrar ar para que este animal consiga ficar mais leve e consiga alçar voo em algumas, né? Principalmente no grupo de pássaros. Pássaros que conseguem voar. Aves é o grupo geral.
né? A galinha é uma ave, mas não alça voo como um pelicano, um bem-te-vi, ok? Que são grupo de pássaros. O bico, há uma diversidade de bico que se adapta ao tipo de alimentação daquele animal. Os pés também, se é um animal, se é uma ave marinha, né? Uma ave que também vive em ambiente aquático, ela vai apresentar adaptações nas suas patas para que consiga se locomover na água, ok? Temos também a respiração, então é a respiração pulmonar, o processo de circulação desse oxigênio no seu corpo. A reprodução das aves, elas botam ovos, apresentando uma cloaca, onde é eliminado tanto os seus excrementos e os ovos também. Chegamos na parte que apresentamos também uma diversidade muito grande de indivíduos, que é o reino animal do grupo dos mamíferos. Características principais de mamíferos. Por que tem esse nome? Porque são animais que mamam, animais que produzem leite. Temos animais aquáticos, né? Temos animais marinhos, temos animais terrestres, que também possuem essa característica de produzir o quê? Leite, ok? Temos os monotremados, os marsupiais. Os marsupiais são aqueles animais que apresentam uma cestinha, né? Uma sacola onde vai alojar o seu filhote. Então, o filhote fica parte do seu desenvolvimento dentro da barriga da mãe. Quando nasce, ele vai terminar o seu procedimento de desenvolvimento e se alimentar aonde? Dentro desse saquinho, ok? Temos os placentários, que é onde vai produzir a placenta, por exemplo, o ser humano. Temos a diversidade muito grande de animais aí, elefante, onça. Então, é uma geração interna. Dentro do seu corpo sai, o animal, ele já sai andando, né? Menos o ser humano, ali tem umas adaptações diferentes, está retirando o ser humano, o restante consegue sair andando, se alimenta do leite da mãe. Temos a diversidade de placentários, então há vários tipos de placentários. Temos os quirópteros e outros placentários também. O peixe-boi, ele é ameaçado de extinção, ok? E ele é um mamífero aquático de rios, ok? Temos as glândulas mamárias. Como que é essa produção? Será que essas glândulas mamárias é igual para todos os animais desse grupo? Será que tem algumas diferenças? A gente vai ver também. As sudoríporas, que são glândulas que produzem suor, eliminam água. Temos também as glândulas sebáceas, que vão produzir o nosso hidratante corporal natural. Então, o que é excesso, né, acaba prejudicando principalmente a pele do nosso rosto, surgimento de espinhas e cravos. Isso é em excesso. Mas quando ela está em nível normal, é o nosso hidratante natural. A gente precisa dessa quantidade de óleo produzido para o nosso corpo. Quais são as funções vitais e percepções do ambiente? Então, como é a respiração desses mamíferos? A alimentação é uma alimentação diversificada, aonde apresentam seres herbívoros e seres carnívoros também, ok? E também temos seres onívoros que se alimentam de tudo ali, né? Se alimentam tanto de animais como de vegetais também. Os sentidos e as vidas biológicas dos mamíferos, né? Quais são as suas atividades, né? Quais são seus nichos ecológicos? Quem comanda o corpo, né, desses animais? Quem comanda lá o sistema nervoso central, que vamos ver mais a fundo no 8º ano. Beleza, turminha? Bom, galerinha, no capítulo 1, indo mais a fundo no conhecimento sobre os répteis, nós podemos ver uma diversidade gigantesca de répteis. E cada parte do nosso país, do nosso mundo, apresenta répteis que se adaptam a cada região, ok? Nós temos também algumas
iguanas, alguns lagartos, nós temos alguns crocodilos, jacarés, nós aqui no nosso país apresentamos jacarés, crocodilo não, ok? Temos também as tartarugas, né? Temos aqui alguns escamados, né? O camaleão, temos algumas serpentes também que fazem parte do grupo dos répteis, né? Como que é a sua respiração? Lembrando que esses animais apresentam uma couraça, apresentam uma pele grossa, bem grossa, que é composta pela proteína queratina, ok? Aonde impede que esse animal perda, né? Impede que esse animal perca água para o ambiente, ok? Então, ele fica totalmente ali protegido, ele não se desidrata, principalmente em locais mais quentes e secos. Então, diferente dos anfíbios, esse animal pode ficar muito tempo fora d'água, ok? De preferência, eles ficam até no sol para manter a sua temperatura, que a sua temperatura corporal também vai de acordo com a temperatura do ambiente, ok? Temos abaixo um modelinho para você compreender um pouco como é essa respiração desses animais, ok? Então, vamos descer aqui. E lembrando, alguns lagartos e cobras fazem a troca de pele. Não é somente os insetos, né? Esses animais também fazem troca. Pode não sair toda, completamente, né? Inteirinha, né? Mas pode sair, sim. Inteira. Chamamos de equidise. Lembra lá da cascavel? Cascavel é um réptil, né? Faz parte do grupo dos répteis. E o chocalho dela é de acordo com a quantidade de mudas que ela teve, ok? Então, vamos focar aqui primeiro na respiração. Bom, quando observamos as duas respirações, aqui as três respirações, os três tipos de pulmões, nós temos algumas diferenças bem visíveis aqui. Vou aumentar. Você pode observar que essa parte rosada aqui chamamos de alvéolos, que são estruturas menores responsáveis pela troca gasosa entre a parte sanguínea e o pulmão, beleza? A salamandra apresenta estruturas maiores, né? Seu pulmão é menor, mas as suas estruturas aqui apresentam um tamanho que maior. Já as rãs, o seu pulmão é maior, apresentando um espaço maior, só que lá dentro, esses alvéolos ainda são grandes. Né? São menores que a salamandra, mas ainda são grandes. Quando a gente já vê um lagarto, o pulmão dele é maior em dimensão e os alvéolos são menores, bem miudinhos. Então, aumentando a capacidade de absorção de oxigênio do ambiente, diferente do grupo de anfíbios que nós já vimos anteriormente. Bom, galerinha, como que ocorre a reprodução desses répteis? Ocorre numa fecundação interna, aonde o macho ele vai depositar os gametas, né, os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Lá dentro vai se ligar os espermatozoides com os óvulos da fêmea. Ocorre a fecundação, reprodução, vai produzir o quê? Os ovos, ok? Esses ovos apresentam uma casca feita de carbonato de cálcio, ok? Onde ocorre troca gasosa, né? E ele fica onde? Enterrado, né? De forma geral, ali escondidinho, protegido, para não vir nenhum predador. Eles já nascem mini adultos. Como assim mini adultos? Aonde eles já nascem independentes. A mãe tem pouca interferência ali no seu ensinamento de caçar e por aí vai, principalmente nas tartarugas. A tartaruga deposita seus ovos, ela enterra, volta para o mar. E as tartaruguinhas, ao eclodirem seus ovos, elas vão nadando em direção ao mar e ali elas vão conseguindo se virar. O instinto de sobrevivência dela é maior. Lá dentro
temos uma estrutura chamada de vitelo. Só um pouquinho, eu vou subir aqui. Descer aqui mais um pouquinho. Temos uma estrutura chamada de vitelo. Que é o quê? O que seria esse vitelo? É aonde o nosso embrião ali, o embrião do animal, fica ali dentro, ok? Então, o embrião se alimenta de reservas nutrientes do ovo, que chamamos de vitelo. Então, ele não se liga igual a placenta. A mãe precisa se alimentar para alimentar o filhote. Aqui não. O material de nutriente e genético para ele se desenvolver está tudo ali dentro do ovo, para ele, tá? Descendo mais um pouquinho, nós temos os grupos, né, as variedades de répteis. Nós temos mais de 8.000 espécies de répteis registradas, mas existem muito mais. Um dos maiores grupos de répteis que podemos citar são os registros fósseis, como os dinossauros. Confesso que é um grupo que eu sou apaixonada em estudar, em conhecer e ter mais informações sobre eles. De acordo com estudos, né, científicos, de acordo com paleontólogos, onde estudam esses animais e também até plantas fossilizadas, né, focando aqui no nosso caso que são animais, é encontrado uma rica quantidade de informações e detalhe, nem todas as espécies ou grupos de dinossauros foram estudados, ok? E entre outros animais fossilizados. Então, há um estudo aprofundado sobre esses animais também, que fazem parte da nossa história. Há registro de várias espécies, de vários grupos desses animais, e muitos estão a serem descobertos. Há também identificação que eles poderiam ser herbívoros ou carnívoros, ok? E há detalhes também, há pesquisas onde foram encontrados que, em sua maioria, eram herbívoros. Como que eles analisavam isso? Através de fezes de dinossauro fossilizadas. Isso mesmo, galerinha, analisando o cocô de dinossauro, identificando o seu tipo de alimentação, ok? Há várias hipóteses para o que pode ter acontecido para a extinção desses animais. Uma delas, que é mais conhecida, né, é a questão do impacto de um meteoro, que é a mais falada, mas não significa que é a mais aceita, tá? É a mais falada, que é mais conhecida, mas não significa que pode ser a mais aceita, tá? Então, por conta de impacto desse meteoro, ter destruído, ter matado esses animais, alterado a estrutura do nosso planeta, há outras hipóteses que foram conjuntos de catástrofes, né? Tsunamis e por aí vai, que ocorreu a extinção desses animais e também dos vegetais, né? Parte dos vegetais que temos hoje não é nem a metade do que tínhamos anteriormente. Sabe o carvão mineral? O que é um carvão, gente? É árvore, né? A gente não compra carvão para fazer o churrasco bonitinho? Então, são árvores que foram queimadas, né, enfumaçadas e formando o carvão. O carvão mineral são árvores fossilizadas, ok?
O petróleo é matéria orgânica que foi o quê? Sendo cultivadas ali a temperaturas, a pressões muito altas lá debaixo da terra, através de matéria orgânica morta que foi depositado ali ao fundo. Então temos aqui uma imagem de uma reprodução, né? Temos artistas que fazem essa função de representar os dinossauros, né? Colocar o tipo de pele, escamas, dentes, isso tudo com base em estudos científicos. Eu quero deixar uma indicação para vocês. Quero deixar essa indicação aonde você vai conhecer outros fatos científicos também, curiosidades que Hollywood não contou. Será que realmente aqueles dinossauros que estamos vendo nos filmes, será que são daquele tamanho? Será que todos ali, em sua maioria, eram carnívoros? Então, gente, esse artigo vem demonstrando cinco perguntas, né? Aonde te responde o porquê desses dinossauros, suas características, principais influências, principais alimentos que eles ingeriam, né? Então temos aqui o que eles comiam. Temos também aqui qual é o dinossauro mais veloz. Será que era o T-Rex? Não, era outros. Será que eles eram todos grandões, como o filme mostra? Não também. Então, como uma indicação de leitura mais aprofundada e também bem divertida, eu indico essa reportagem, esse artigo feito pelo professor e mestre Everton Fernando Alves, ok? Tanto que nessa revista do Recreio apresenta só 5, mas quando você vai na revista Aventuras da História, apresenta todas as 10 curiosidades sobre esses dinossauros que Hollywood não contou. Lembrando que tudo ali é meramente ficção, principalmente os tamanhos, então é para chamar a atenção do público. Mas quando você vai estudar, analisar todas as estruturas desses grandalhões, ou até mesmo desses pequenos seres, você vê que há muitas diferenças. E esse professor, ele fez um livro que fala com mais detalhes, essa é parte do livro dele. Então, o professor Everton apresenta um livro falando sobre as curiosidades sobre os dinossauros, 30 fatos que Hollywood não contou. E é muito interessante, galerinha. Se você puder, né, faça a aquisição do livro, né? Entra no site, eu vou disponibilizar para vocês fazerem se quiserem, né? Tá? Uma indicação, se vocês quiserem fazer a utilização do livro, né? Quererem adquirir o livro, já é uma boa leitura para as férias ali, curtir, é uma leitura gostosa, tem várias imagens, tá bom? E é bem interessante. Vou mostrar para vocês, a gente vai continuar fazendo a explicação do capítulo, tá bom? Então, a gente vai descer aqui mais um pouquinho. Temos outra hipótese também, né, citada logo abaixo, aonde teve várias alterações climáticas, né, de acordo com isso, o Dr. Gregory Price, aonde ele fez a pesquisa através de fósseis lá na Noruega. Então, Price, ele identificou esses fósseis lá no período do Cretáceo, aonde houve uma era de gelo, né, um período glacial, aonde o nosso planeta ficou boa parte congelada, e por esses répteis, né, apresentarem um sangue frio, né, uma variação de temperatura corporal muito grande, não conseguiram sobreviver a essa variação tão grande, né? Mas continuemos aqui a conhecer um pouco, lembrando que tudo é de acordo com relatos ali encontrados na natureza, são hipóteses, teorias do que pode ter acontecido, como não tem ninguém vivo de lá para cá,
Então fica difícil dizer que não, realmente é assim que aconteceu. Há várias teorias, umas se adequam melhores que as outras, mas isso vai de acordo com o seu conhecimento e sua opção, ok, galerinha? Lembrando que é importante a gente conhecer também várias outras informações em relação à construção, o que aconteceu com outros animais, com outras civilizações anteriores a nós, né? Conhecer um pouco do nosso mundo. Então temos aqui os quelônios, que fazem parte das tartarugas, cágados, jabutis. Existem mais de 250 espécies de quelônios, né? Temos aqui as tartarugas marinhas, ela apresenta a estrutura das suas patas em forma de uma pá, aonde vai auxiliar a sua locomoção dentro d'água. Temos os cágados, que são vistos mais em água doce, né? São rajadinhos, né? Chamamos os tigres da água. Temos também os jabutis, que são terrestres, apresentam patas rígidas, retas. Temos alguns jabutis que são os grandalhões, que vivem lá na ilha de Galápagos. Só vivem esses grandalhões lá e são gigantescos. Andam na rua, né? Tem várias placas falando, tome cuidado, tartarugas, próximo, né? Temos os escamados, que é o grupo de répteis que possuem um corpo todo coberto por escamas. Então, descemos, aqui temos os lagartos, né? Apresentam também algumas cobras, né? Cobras de 2 cabeças, répteis fossoriais, aonde se adaptam em vários ambientes, né, adaptados a viver enterrados, principalmente, ok? Então, vivem debaixo da terra. Uma curiosidade do dragão de Komodo, ele apresenta uma língua cheia de bactéria, então quando ele encosta em um animal, encosta até mesmo em pessoas, né, dá aquela mordida, transfere essas bactérias necrófagas, né, e acaba causando várias lesões no membro ou no animal. Eles botam ovos também, da mesma forma. Temos diferenças de cobras de peçonhenta com cobras sem peçonha. A sua estrutura da cabeça, mas nem sempre é a principal forma de distinção. Temos os crocodilianos, que aí se encontra o grupo dos jacarés, crocodilos, gaviais, aligatores, né? Então são animais bem diferentes uns dos outros, ok? Podem ser carnívoros, se alimentam de mamíferos, aves e peixes de pequeno porte ou de grande porte. Sim, ele pode comer uma onça. Você já ouviu falar da expressão lágrima de crocodilo? Pesquise o porquê dessa expressão. É bem interessante. Bom, galerinha, falando um pouco sobre as aves, nós vemos que as aves é o único grupo que pode apresentar penas. Há pesquisas que outros grupos possam ter penas, mas isso é outro caso, cenas de outros capítulos. Mas as aves é um grupo que conhecemos que possui penas, ok? Podemos conhecer mais de 28 ordens diferentes. Então, abaixo tem um exemplo dos seus animais, seus grupos respectivamente, ok? Então, cada um apresenta animais semelhantes, então você não pode agrupar a arara no mesmo grupo que a coruja, porque apresenta característica, formato, anatomia diferente um do outro, por isso a necessidade de colocar em grupos separados. A ema, né? Temos as aves de rapina, como o falcão, temos os galos, né? Temos os galiformes, né? No caso, os galinhos e por aí vai. Temos os canários, de outros grupos também. O Brasil é encontrando o maior número de espécies de aves, também por conta da nossa mata atlântica, mata amazônica, né? Esses animais, eles produzem ovos e se alimentam de ovos também de outros seres, se alimentam de restos de carne, de minhocas, né?
sementes, grãos e por aí vai. E quais são algumas características desses animais, principalmente do voo? Aqui nós temos a estrutura das suas penas. Então, temos a epiderme dele, né, a pele, aonde surge o folículo, onde vai nascer e vai surgir quem? As suas asas. Temos asas de forma impermeabilizantes, aonde apresentam uma cera que impede que essas asas fiquem molhadas, né? Fiquem pesadas. Por exemplo, tem algumas aves que são mergulhões, né? Patos, mergulhões, entre outras aves. Então, para impedir que suas asas ficam pesadas, apresentam essa estrutura oleosa, impermeabilizando as suas asas também, ok? Eles são homeotermos ou endotermos, então apresentam a temperatura controlada dentro do seu corpo, independente da temperatura fora do ambiente ali. Então, seu corpo mantém a mesma temperatura. Que é dimorfismo sexual? Você consegue observar a diferença entre os sexos de acordo com a sua anatomia. Por exemplo, temos o pavão aqui. Temos um pavão que chama toda a atenção e temos o pavão fêmea. Não é pavoa, hein? É pavão fêmea. Por que a fêmea é toda sem graça, toda sem cor? Gente, tem um propósito para isso. Quem é que vai chocar os ovinhos? Não é a fêmea? Então, ela precisa estar totalmente camuflada. E por isso que ela não apresenta cor nenhuma, para que os seus ovinhos fiquem protegidos e ela também. O pavão apresenta todo esse esplendor, essa coloração, e a maioria dos machos de aves também apresenta essa coloração. Para quê? Para chamar a atenção da fêmea, para ajudar no processo de reprodução também. A maioria dos seus ossos são ossos pneumáticos, né? Então apresentam buracos, cavidades, principalmente nas suas asas, para que ele consiga ficar mais leve e consiga alçar voo também. Bom, galerinha, como atividade para casa, você irá resolver os exercícios da página 128, 129, 130 e depois você vai lá para a página 142 e 146, tá bom? Então, você assiste a videoaula bonitinho, faz a leitura do capítulo, não tá difícil, ok? Principalmente os exercícios, dúvidas, entre em contato comigo. Boa atividade e até amanhã, ok? Tchau, tchau.